Darcy Luiz Astoschi, de Vitória das Missões, Rio Grande do Sul. Terra missioneira. A missão é: o Brasil que eu quero para o futuro de todos os brasileiros é que o nosso maior patrimônio natural e de bem comum da nação brasileira é a terra, e que esta seja redistribuída para todos aqueles que nela querem e precisam trabalhar e produzir os frutos e alimentos, e também para aqueles que nela precisam morar nos seus centros urbanos. Mas primeiro neste país precisa ser constituído o primeiro Código Agrícola Brasileiro, para definir a pequena, a média e da grande propriedade rural, e a partir daí realizar as duas grandes reformas básicas deste país, para de vez resolver ou pelo menos reduzir as grandes desigualdades sociais, o grande problema da miséria, da violência, da insegurança da sociedade brasileira, geração de empregos e novas oportunidades. Pois são as seguintes duas reformas. A primeira é a reforma agrária moderna, correta, justa e equilibrada, totalmente diferente da atual. Implementar um novo modelo MPT, Movimento Popular pelo Direito à Terra. E a segunda é a reforma urbana, socialmente justa, correta e mais humana, e nela viver dignamente, pois nem nela vivem quase 85% da população brasileira, em apenas 5% da área territorial. Não existe maior injustiça social humanitária do que não ter direito e acesso à terra, pois nem sequer consta na Carta Magna, na Constituição brasileira, um governo de uma nação que expulsa seu povo, os refugiados, das suas terras, é um governo totalmente desumano na sua plenitude. Nenhum candidato político tem e terá a coragem de fazer as grandes reformas básicas e primordiais que este país precisa urgentemente fazer, para assim beneficiar pela primeira vez os 80% da sociedade brasileira à mercê. Então caberá, após as eleições, na força de unir esta parcela da sociedade, de buscar na luta com sabedoria e harmonia pacífica por mais equilíbrio social de direito constituído, com articulações das devidas realizações de vários plebiscitos e também com diversas emendas populares. A primeira medida, o movimento popular, é terminar com as tais verbas de emendas parlamentares. Com isso, os deputados deixarão de serem reféns do próprio governo. Verba é função exclusiva do Executivo e não do Legislativo, e a partir daí os deputados estarão mais livres e comprometidos com as causas, para defender, votar e aprovar as principais reformas básicas e primordiais em prol para a maioria desta nação. Verba estas devem, isto sim, ser repassadas direto a todos os municípios do Brasil de uma forma equilibrada e pelo percentual de representação, pelo número de deputados federais de cada estado. A segunda medida é: diga não à reeleição aos cargos políticos eletivos. Quando um candidato a presidente da República se lança como um salvador da pátria, com proposta apenas para algumas classes da sociedade, isto também não é bom, porque vai novamente beneficiar de novo as classes que sempre foram beneficiadas nestes últimos 500 anos, e não vai resolver as causas da tal insegurança da sociedade, tanto no campo como na cidade. O que a nação brasileira espera, ansiosa e temente desde 1988, que o presidente da República seja um pouco revolucionário nas causas, nos ideais, nas ações, nos projetos, e que seja um governo para a maioria e que tenha sábia capacidade de ouvir em prol para todos. No Brasil, quem tem influência direta no aumento da inflação é basicamente os alimentos, a tal comida. Não sei por que os governos não vejam isso no controle da inflação e pelo menos poderiam subsidiar ou zerar os juros dos financiamentos agrícolas, desde que sejam apenas para a produção dos alimentos básicos da população brasileira. A previdência social é uma questão meramente, isto sim, social, e não um título de capitalização. Então quer dizer que a reforma da Previdência Social deve, sim, ser feita de uma forma mais justa e de maneira com mais equilíbrio social tal, em relação aos direitos do mínimo e do máximo, reduzindo as desigualdades em relação aos altos benefícios acumulados e privilégios tais, e buscar um meio campo da idade mínima.
mas de transição gradativa. Começar com a idade mínima de 57 anos para todos e a cada 2 anos aumentar 1 ano até chegar nos 65 anos. Buscar equilíbrio quer dizer que é injusto alguns se aposentarem com 25 anos e os outros com 35 anos de serviço e de contribuição. Buscar equilíbrio, então, poderia ser no mínimo de 30 anos de contribuição. Pela área territorial brasileira, cada brasileiro poderia ter ou ocupar uma quantia de 4,2 hectares de terra, mas muitos neste Brasil nem sequer têm 70 metros quadrados. Quem aprova o salário mínimo da população brasileira é os deputados e o governo, mas quem aprova o salário dos deputados e dos governos é eles mesmos. Por isso que está assim, poucos ganham demais e os demais ganham de menos. Será que não está na hora de definir o valor do salário deles nas 3 esferas da federação através de uma consulta popular previamente definida? A estrutura fundiária no Brasil é 95% da área territorial é rural e apenas vivem 15% da população brasileira. A área urbana é ocupada por 5% e nela vivem quase 85% da população brasileira. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo, é uma das piores distribuições de terras do mundo. Começou com o problema de origem e história do Brasil, iniciando-se com as 6 Marias e posteriormente com as 14 capitanias hereditárias. E o Brasil está no 10º lugar em desigualdade social do mundo, apesar do Brasil ser a 8ª potência econômica mundial. 1% dos proprietários do Brasil tem 50% das terras, metade das terras brasileiras, enquanto 70% dos proprietários têm apenas 11% da área territorial e eles produzem 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Brasileiros, vocês acham ou consideram que é correto, justo e humano uma só pessoa ter mais posse de terra que vários municípios só? Pois terra é bem comum. Por isso que neste país há tanta violência, insegurança pública e tanto assassinato em vão, tendo como causa principal tamanha injustiça e desigualdade social neste país chamado Brasil. Estas são palavras ditas de um analista brasileiro nato e que tem 30 anos de atuação direta e convívio familiar na função pública, com visão para todos, que nela tem de direito constituído. Ao compartilhar e divulgar este vídeo, você fará parte integrante de uma nova era, por um Brasil melhor, isto sim, pelo menos para a maioria da sociedade, pela primeira vez. Tornar esses sonhos e anseios em realidade. Como mensagem final, fica assim. A Carta Magna de uma nação, ou lei suprema soberana humanitária, para ser lei justa e humana, deve ser regida no princípio de acordo com a própria lei da natureza global. O meu muito obrigado ao Globo por este projeto e por esta oportunidade, em prol de um Brasil melhor para todos.